vocês? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e espero que vocês estejam ansiosos para saber qual é a história de hoje. Mas antes da gente saber qual história a gente vai ouvir hoje, vamos fazer uma oração? Então feche os seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor é bom e sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Estamos com os corações abertos para ouvir mais uma historinha vinda diretamente do seu trono. É o que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas antes da gente entrar na história, vamos ouvir um louvor? 2, 3, palavrinhas! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bem, vamos para a historinha? Hoje eu vou contar para vocês sobre a história de Pedro. Já levou algum susto? Um susto muito grande? Eu já levei muito susto. Então, essa história conta a história de uma mulher que levou um susto muito grande. Por que será que ela levou um susto muito grande? Agora nós vamos saber. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos, eles ficaram aqui na terra. Eles não morreram não, eles ficaram aqui na terra. E eles continuaram a ensinar a palavra de Deus. Ensinaram o que Deus havia ensinado para eles. Então ele ficou transferindo as histórias, os ensinamentos que Jesus havia ensinado. Então depois que Jesus morreu, os discípulos deles continuaram ensinando as pessoas que amavam a Jesus sobre as suas histórias. Só que tinha gente que não gostava de Jesus, que continuava batendo nas pessoas, fazendo maldade e até mesmo matando. Vocês acreditam nisso? Que nem a morte de Jesus aquebrantou o coração deles. Pedro era um discípulo amado de Jesus e Pedro levava a palavra de Jesus às outras pessoas. E aquelas outras pessoas, o rei, eles não gostavam de ouvir as histórias de Jesus. Certo dia, o rei mandou prender Pedro. Olha para você ver, que tristeza. Pedro estava preso, algemado, e os guardas estavam vigiando ele. Ele estava vigiando para Pedro não fugir. Pedro estava ali triste, amargurado,
estava preso. E no outro dia, eles iam, matar Pedro, porque Pedro estava ensinando a palavra de Jesus. E o que aconteceu? Os amigos de Pedro começaram a orar a Deus, interceder a Deus e a Jesus, para que eles pudessem salvar Pedro, porque eles criam no Deus Todo-Poderoso. Então eles oraram muito a Deus, pedindo para que Deus fizesse um milagre. E eles oraram e estavam muito preocupados com Pedro. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu às orações dele. Pedro estava lá, algemado, triste. Vocês acham que Pedro conseguiu dormir assim? Ele estava confortável nessa posição? Não, ele estava preso, algemado, e os guardas estavam vigiando ele. Quando de repente, no meio da noite, surgiu um anjo de Deus. E o anjo de Deus tocou em Pedro e falou: Pedro, acorda! Pedro acordou e ficou espantado com o anjo do Senhor. E o anjo tocou em Pedro e as algemas se quebraram. O anjo disse para Pedro: põe a sua capa e venha comigo. Pedro nem acreditava em tudo aquilo que estava acontecendo. Ele achou que ainda estava dormindo, mas ele não estava dormindo, era real. O anjo de Deus veio para libertá-lo. E o anjo ajudou ele a sair dali. Quando o anjo quebrou aquelas algemas, as portas da prisão se abriram. Falou com Pedro: Pedro, vamos sair daqui. Pedro saiu da prisão e foi lá para a casa de Maria, aonde os discípulos estavam orando. Os discípulos estavam lá todos concentrados, orando a Papai do Céu para que ajudasse o Pedro. Aí o Pedro chegou lá na casa de Maria e bateu na porta. Aí Rod, que era empregado de Maria, foi lá olhar, abriu a portinha assim, pequenininha assim, e olhou para ver quem que era. Na hora que Rod abriu a portinha para ver quem que era, ela viu que era Pedro. Ela tomou um susto. Como assim? Se eles estão ali orando porque Pedro estava preso e Pedro estava lá na porta batendo. Rod quase não acreditou. E ela ficou tão assustada que ela até esqueceu de abrir a porta. E ela foi lá correndo na sala avisar para os amigos de Pedro que Pedro estava lá fora. Aí ela chegou lá: olha, o seu amigo Pedro está lá fora, batendo na porta. Os amigos falaram assim: mas como que ele está lá fora? Se ele está lá na prisão? Eles também não estavam acreditando que Pedro estava lá fora. E o Pedro continuou batendo na porta e ninguém ia lá abrir a porta para Pedro. Aí ele estava lá batendo na porta, quando de repente eles falaram assim: vamos lá ver, né, se o Pedro está lá realmente ou não. Aí eles foram lá, abriram a porta e ficaram maravilhados, porque eles estavam terminando de orar a Deus, pedindo para que Deus fizesse um milagre. E Deus fez um milagre. Deus libertou Pedro. Olha o Pedro chegando lá na casa de Maria, todos ficaram maravilhados. Todo mundo ficou: Deus é poderoso, Deus faz milagre. E Deus responde a todas as nossas orações. Como é bom crer num Deus que age, um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Apesar dele ter morrido naquela cruz, ele ressuscitou aos céus. E ele está ao meu lado hoje, ele está ao seu lado. E Deus está contigo em todos os momentos, crianças. E sempre que a gente precisar dele,
É só a gente elevar a Deus uma oração a Ele, que Ele ouve as nossas orações. Só que Deus, Ele tem o tempo certo dele. Ele tem o tempo ideal de responder a oração. Só Deus sabe o tempo certo. Não é o nosso tempo. Por exemplo, vamos supor que eu queira ganhar um videogame. Aí eu oro ao Papai do Céu. Papai do Céu, eu quero ganhar um videogame. Aí eu já abro meu olho e já quero ganhar naquele mesmo instante? Não, não é assim que acontece. As coisas acontecem conforme o tempo de Deus. Nós temos que ter essa consciência de saber esperar o tempo de Deus. Então, você, sempre que precisar de alguma coisa, peça a Deus. Peça que Deus ouve as nossas orações. Através da oração, nós somos mais fortes, mais vitoriosos. E Deus é poderoso. Deus ouve as nossas orações. Então, se você ama a Deus, se você quer Ele sempre ao seu lado, eleve sempre uma oração a Deus. Muito bem, que legal essa história, não é? Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero até a próxima aula estarmos aqui de novo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Para a casa do Senhor.